Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre do riso da dúvida ao riso da vitória. Texto base, Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2 e Hebreus capítulo 11, versículo 11. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Muitas vezes olhamos para Sara apenas como uma mulher que gerou Isaque aos 90 anos. Porém, esquecemos que antes do milagre, ela viveu décadas de silêncio, esterilidade e dor. No contexto cultural da época, ser estéril era sinônimo de fracasso e vergonha social. Sara carregava uma promessa, mas seus olhos físicos só viam o tempo passando e o seu corpo envelhecendo. Vamos refletir? Você sabia que a promessa de Sara demorou cerca de 25 anos para se cumprir? Isso ensina que Deus não é limitado pelo nosso tempo. Deus tem o tempo exato para nos dar maturidade e glória. Sara era uma pessoa com problemas e perspectivas como todos nós. Quem aqui está cansado de esperar? Quem aqui já olhou para as circunstâncias e pensou, para mim, o tempo já passou. E qual é a ideia maravilhosa que temos? Deixa eu dar uma forcinha para Deus, porque Ele deve estar muito ocupado ajudando outros filhos. E foi exatamente assim que aconteceu com Sara. Quando a dor da espera se tornou insuportável, Sara tentou ajudar a Deus. Ela entregou sua serva Agar para gerar um filho com Abraão, dando origem a Ismael. Aqui, precisamos entender que toda vez que tentamos antecipar o relógio de Deus com as nossas próprias mãos, geramos conflitos e marcas profundas. O jeitinho humano traz alívio temporário, mas gera crises permanentes. O mais incrível é que nós já sabemos que Deus não precisa da nossa lógica para cumprir o que Ele prometeu. Ele opera acima das leis do tempo e mesmo assim queremos dar um jeitinho na situação. Quando os 3 visitantes celestiais foram à tenda de Abraão e disseram que Sara teria um filho no ano seguinte, ela riu por dentro, ou seja, o riso da dúvida. Não era um riso de alegria, era um riso de ironia, incredulidade e autoproteção. O coração de Sara estava calejado pelas frustrações que ela não conseguia mais ousar a crer. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, Deus confronta aquele riso secreto perguntando: existe algo difícil demais para o Senhor? Significa que Deus conhece o riso da incredulidade que damos quando ouvimos uma profecia sobre nossas vidas. Ele sabe quando o nosso coração diz: isso não acontece mais comigo. Mas o erro de ontem e a dúvida de hoje não anulam o decreto do céu. Deus cumpre o que promete, mesmo diante da impossibilidade biológica. Sara era estéril e idosa. A fidelidade de Deus prevaleceu. Se Ele disse, Ele fará. Aqui nós temos uma virada de chave muito legal. O nosso Deus muda o que Ele quiser. Para que a promessa se cumprisse, Deus mudou o nome dela de Sarai, que significa minha princesa, para Sara, que significa mãe de nações, ou seja,
Deus já tinha um propósito global para Isaac. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, destaca o poder da fé na história bíblica. O versículo relata que foi pela fé que Sara, mesmo sendo estéril e avançada em idade, recebeu poder para conceber e dar à luz um filho. Por quê? Confiou na fidelidade da promessa de Deus. E o apóstolo Paulo define a fé da seguinte forma: quem busca a Deus incansavelmente não o vê, mas sabe, por intermédio da fé, que ele existe. Isso é mais do que esperança, e pela fé transforma-se em convicção, na prova das coisas que não se veem. Para realizar um milagre, Deus espera o cenário ficar humanamente impossível, para que o nome dele receba toda a glória. E Sara considerou fiel o Deus que fez a promessa. Irmãos, Deus realmente é fiel em tudo que diz. Se verificarmos alguns textos bíblicos, tudo bate. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A história de Sara não foi registrada na Bíblia apenas para ser admirada, mas para nos ensinar a caminhar por fé. Deus mudou o nome de Sarai para Sara muito antes de ela engravidar. E por muito tempo as pessoas a chamavam de mãe de nações, enquanto sua madre ainda estava estéril. A fé exige que você pare de falar o idioma da escassez e da dor. Pare de profetizar a falência da sua casa ou a destruição dos seus filhos. Comece a chamar as coisas que não são como se já fossem. Chame a sua família de bendita, a sua vida de frutífera, filhos de abençoados. Vença o riso da incredulidade. O riso da dúvida de Sara ficou escondido nos bastidores da tenda, mas Deus o expôs para tratá-lo. O milagre só veio quando a dúvida deu lugar à convicção. Deixe de lado o medo de se frustrar novamente. O mesmo Deus que perguntou: existe algo demais para o Senhor? Está esperando o seu amém para começar a agir. Se você tiver fé para pedir, creia e tenha paciência para esperar o seu milagre. Lembrem-se que a fé não começa quando dá tudo certo, começa quando nada faz sentido e você continua crendo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima!